Ou não, não é? Portanto, nós, como disse, nós chegámos com algumas expectativas, não chegámos com ilusões, chegámos com expectativas e posso dizer que o que saímos daqui é com essas expectativas, de facto, não frustradas e eu diria até reforçadas, porque, na verdade, aquilo que nós tínhamos já, daquilo que era o discurso do Sr. Ministro da Educação, do que era o programa do Governo para a Educação, do que têm sido também algumas medidas que a própria Assembleia da República tem vindo a tomar, era no sentido de não criar expectativas acima do que até é desejável que existam, mas era o de pensarmos que há aqui um novo tempo que está criado, há uma nova maioria que tem a intenção e a vontade de poder resolver problemas que se foram agravando ou mesmo foram criados nos últimos 4 anos e nesse aspecto, de facto, aquilo que temos aqui é uma abertura ao diálogo, uma abertura à negociação. Aliás, ainda neste mês de dezembro serão agendadas reuniões com os senhores secretários de Estado agora para fazer abordagens concretas daquilo que são aspectos que são necessários já, e estou-me a lembrar da questão dos concursos, por exemplo, da revisão da legislação, estou-me a lembrar, por exemplo, de matérias que têm a ver com as condições de trabalho nas escolas, com os horários de trabalho. Há um reconhecimento, de facto, de que há uma sobrecarga de trabalho e que há um horário de trabalho que tem que ser alterados e tem que ser criadas condições para um bom desempenho. Parece-nos a nós que a intenção claramente aqui é de resolver problemas, sem queimar etapas, como dizia o Sr. Ministro, mas também não os deixando arrastar, sendo céleres na resolução desses problemas. E, portanto, a FENPROF hoje aqui o que veio trazer foi um dossiê, aliás, que entregámos, foi a sua disponibilidade para negociar, sabendo que a negociação pode acabar em acordo, em declaração conjunta ou até em luta, portanto, mas isso faz parte dos processos e da vida, sendo que o que é desejável, e é para aí que partimos, é podermos chegar finalmente a medidas, porque os professores na última década, não foi apenas nos últimos 4 anos, como dissemos lá em cima, na última década foram um setor muito massacrado. Ainda hoje um órgão de comunicação social dá nota de alguma coisa que nós vimos dizendo todos os dias, é que se o número de alunos reduziu-se nos últimos anos, o número de professores foi o triplo da redução. A redução de professores foi o triplo da redução do número de alunos. E isso talvez explique porque é que uma escola que hoje tem que dar mais respostas e que perde o triplo da percentagem de professores em relação a alunos, que os professores estão absolutamente esgotados, não é? Porque há uma acumulação de trabalho. Há indicação de que os processos de descentralização não vão poder pôr em causa a autonomia das escolas nas decisões sobre aquilo que é de ordem pedagógica ou curricular. Isso assim sendo, evidentemente que é o processo de municipalização, tal como se conhece, que é posto em causa, porque, como se sabe, uma das críticas que a FENPROF tem feito não é ao envolvimento das autarquias, dos municípios na educação, porque por vezes o problema é haver pouco envolvimento. Aqui a questão que temos colocado é precisamente o haver intromissão e ingerência em aspectos de ordem pedagógica e curricular que não são das câmaras. Relativamente às BCEs, pareceu-nos haver a compreensão e, portanto, o conhecimento de que, de facto, as BCEs não resolvem e, pelo contrário, atrapalham a colocação de professores e, portanto, pareceu-nos que esse era até um aspecto já do conhecimento de uma equipa que o que nos foi dito foi durante os 15 dias que vem desde a sua tomada de posse até hoje, procurou conhecer problemas e fazer diagnóstico e dizer que da primeira intervenção que o Sr. Ministro faz de um diagnóstico do sistema foi, de facto, tocar em pontos muito sensíveis do próprio sistema. Falou-se em relação ao ensino artístico. Sim, falou-se também na aferição, na necessidade de aferir e avaliar, evidentemente, o sistema. Relativamente à aferição, a única coisa que nós dissemos, porque tem sido essa a nossa opinião, é que estando nós de acordo que acabem os exames, e a nossa opinião até que os exames acabem dentro da escolaridade básica, mas que não pode deixar de se aferir o sistema e, portanto, saber o desempenho das escolas, como é que estão a ser concretizados os programas. Agora, evidentemente, e foi isso que dissemos, gostaríamos também de dar o nosso contributo para um modelo de avaliação, de aferição, que não seja de uma forma envergonhada, porque tem outro nome, os exames, com tudo o que de artificial é criado em torno do exame e que, por vezes, se for assim, não permita aferir coisa nenhuma. Sim, em relação ao ensino artístico também foi um dos aspectos que levámos, não é? Portanto, o conhecimento do problema existe e a preocupação é grande e o que o Sr. Ministro da Educação se comprometeu foi, sem passar por cima de procedimentos legais
que existem e que foram impostos, já agora dizer, este é um problema, aliás, isso foi dito ali, que foi criado pelo governo anterior, aliás, com uma portaria que saiu em julho e com prazos que saíram em julho, que toda a gente percebeu, quando olhava para ali, que não era possível cumprir aquilo que eram as datas do financiamento, por exemplo, a 15 de outubro, estar a pagar a primeira tranche, né? Portanto, há um reconhecimento da situação muito complicada, do ponto de vista humano até, e subsistência dos professores, e, portanto, neste momento, o que nos foi garantido foi que das duas secretarias de Estado estão, neste caso, pessoas que trabalham lá, funcionários, já adstritos ao esse problema, que muitos dos processos que tinham sido devolvidos pelo Tribunal de Contas já foram novamente remetidos ao Tribunal de Contas e, portanto, que se espera a qualquer momento que seja possível começar a desbloquear verbas, inclusivamente, que estarão a ser já feitos esforços junto à Secretaria de Estado do Orçamento, no sentido de que mal comecem a surgir, e foi pedido com caráter de urgência, o visto, o dia seguinte pode já ser feito o pagamento, porque não é necessário depois ainda ir ali receber a ordem, neste caso, do Ministério das Finanças. Portanto, aquilo que nós dissemos e que nós fizemos foi que nós iremos colocar, seja como for, o pré-aviso de greve. Aliás, o pré-aviso de greve não é entregue a este Ministério, porque o Ministério não tutela os professores, não é? Será, portanto, neste caso, a AEP, a Associação Patronal, mas que tem este sentido, sobretudo este sentido. Há professores que já não podem deslocar-se para os locais de trabalho porque não têm dinheiro para a gasolina, porque não têm dinheiro para comer e eles têm que se alimentar quando estão fora dos seus locais de trabalho. E por isso há professores que, por esse motivo, deixaram de poder ir trabalhar e que estão a ter faltas injustificadas. Aliás, há escolas que estão até muito preocupadas porque, tendo que injustificar faltas, terão até de instaurar procedimentos disciplinares por causa disso. E, portanto, o pré-aviso de greve, no fundo, tem este sentido. Estando a resolver-se o problema, os professores apenas o utilizarão no caso de necessidade, porque é a forma legal, a única forma legal que eles têm de, não podendo deslocar-se para o local de trabalho, não terem uma falta injustificada e não serem alvo de processos disciplinares. Vamos esperar rapidamente, esperando ainda este mês com certeza, que possam, em alguns casos, ser desbloqueados. Sendo que aqui, se este mês se concretizar, e pensamos que ficou previsto, as reuniões com os senhores secretários de Estado, para já irmos às questões mais concretas e que são de negociação, pois estamos convencidos que nessa reunião já haverá novidades, se eventualmente for na próxima semana ou na última semana do mês de dezembro. Mas foi uma reunião que nós consideramos positiva, de um clima, pelo menos de abertura ao diálogo, em que é reconhecido pela própria equipa ministerial que há compromissos também a nível, por exemplo, da Assembleia da República com os partidos que neste momento apoiam o Partido Socialista e o governo que constituiu, que há compromissos e que por isso nós também, reconhecendo que eles existem, já reunimos com as direções partidárias e já estamos neste momento também já com pedidos de reunião aos grupos parlamentares, porque pensamos que hoje há duas frentes que os professores podem e devem utilizar, e nós, organizações sindicais, é o Governo, nomeadamente o Ministério da Educação, e é a Assembleia da República através dos grupos parlamentares. E isto é bem melhor do que o recurso que nós tivemos a utilizar com o professor Nuno Crato, que foi andar permanentemente nos tribunais. Nós preferimos andar em reuniões aqui e em reuniões na Assembleia da República do que ter que passar a vida a meter ações em tribunal contra um governo que não respeita normas elementares do Estado de Direito Democrático e, portanto, não cumpre as leis, que foi o que aconteceu com o governo anterior.